Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isis e hoje eu vou falar para vocês sobre meditação. E o que é a meditação, o que é mindfulness e um pouquinho sobre a história da meditação para vocês. E o que eu quero falar sobre isso? Que a meditação ela tem uma origem milenar e a meditação em suas origens ela está totalmente vinculada com a religiosidade e com a espiritualidade. Com o que a gente escuta falar de budismo, né? O Zen é do Zen budismo, meditação zazen do Zen budismo, né? A gente tem o taoísmo, a gente tem o Raja Yoga, a gente tem as religiões, né, os princípios em toda a parte do hinduísmo. Então, a meditação ela está vinculada totalmente com os seus princípios, as suas origens e até mesmo a sua difusão pelo mundo oriental, ocidental. Toda essa difusão da meditação é totalmente vinculada com seus princípios espirituais e religiosos, porque ela é uma parte relacionada com esse desenvolvimento de uma iluminação espiritual, relacionada com o desenvolvimento de um autoconhecimento, né? E mais recentemente que ela foi se tornando também uma prática laica através do mindfulness, né? Uma meditação laica. Então, a meditação no mindfulness, desenvolvida por Jon Kabat-Zinn, né, um médico, que criou o mindfulness totalmente baseado nas meditações de origem oriental, né, dessas meditações com seu vínculo mais espiritual, religioso. Ele extraiu uma parte dessas práticas para poder aplicar no combate ao estresse, naquele programa de 8 semanas que o Jon Kabat-Zinn desenvolveu de mindfulness em combate ao estresse e melhora de condições de dores crônicas, né? Então, o mindfulness ele foi desenvolvido originalmente para melhorar estresse e dores crônicas e também desenvolver uma atenção plena, e que isso pode trazer o benefício relacionado com a saúde mental, que é o que a gente tem diversos estudos hoje em dia focados muito no uso do mindfulness relacionado com a saúde mental, né? Artigos até recentes que falam sobre isso, inclusive nesses tempos da pandemia, como o mindfulness poderia contribuir para a saúde mental em tempos de pandemia, em tempos complicados, né, e no combate ao estresse. Mas a meditação, em suas origens, ela vai ter uma origem de mais de 3.500 anos, principalmente os primeiros relatos relacionados com o hinduísmo. E depois, há mais de 2.500 anos, seus relatos estão relacionados com as práticas de origem da meditação chinesa, como o taoísmo. Então a gente vai ter mais de 3.500 anos, mais de 2.500 anos, ou seja, é uma coisa muito antiga e vinculada com essas práticas orientais. E sabe o que também é muito antigo, relacionado com isso? A medicina tradicional chinesa, que também tem origem milenar de mais de 3.000 anos. Então, todas essas práticas elas foram desenvolvidas de forma paralela, em conjunto, correlacionadas, né? Por exemplo, a meditação taoísta, a meditação relacionada com as religiões ou filosofias ou práticas espirituais chinesas, orientais, também está relacionada com as práticas de medicina tradicional chinesa, dos recursos terapêuticos. A medicina tradicional chinesa ela vai contar com diversos recursos, ela não vai ser somente o que a gente conhece, a acupuntura, a fitoterapia, porque a medicina tradicional chinesa ela vai estar incluída nela em vários recursos. E dentre eles também as práticas meditativas elas estão associadas, porque a gente considera a mente, o corpo e o espírito. Então, esses três pilares, eles são considerados muito importantes para as práticas de origem oriental. Então, o que a meditação ela tem? A meditação ela tem um conjunto relacionado com esses três, né? Porque na meditação a gente vai trabalhar a mente, o que a gente estuda hoje em dia do cérebro, que a neurociência estuda sobre a mente, nosso sistema nervoso. Então, a gente trabalha a mente, a gente trabalha o corpo também, né? Redução, combate ao estresse, ou seja, tem um efeito no corpo. E a gente também trabalha a parte espiritual e também o autoconhecimento, conhecimento, né? Então, autoconsciência. Então, a gente tem na meditação o trabalho da mente, do corpo, do espírito, né? A gente tem posições específicas, meditar é diferente de uma prática de atividade física, um exercício, como o Tai Chi Chuan ou o Liangon, ou até mesmo o Qigong, né? Você tem outras práticas corporais, até mesmo o yoga, mas a meditação ela vai estar também relacionada com a parte física.
Então, a gente tem uma prática de origem oriental, hinduísta, também chinesa, né? A gente vai ter essa prática relacionada totalmente com práticas de religiosidade, espiritualidade, que foi difundida pelo mundo através da passagem desse contato de culturas, algo que é natural. Então, as culturas, elas se encontram, né, na história da humanidade, isso é uma coisa comum. Povos, eles se encontram, eles vão compartilhando essa cultura de diversas formas, né? E dessa forma a gente teve a chegada, né, dessa cultura oriental vindo, porque em muitas ocasiões algumas pessoas, elas, né, viajantes, eles iam a ambientes, lugares do mundo diferentes e traziam pequenos recursos. A gente tem esse boom que surgiu do Mindfulness aqui, porque cada vez ficou mais fácil os povos se compartilharem essas culturas, esses conhecimentos. E aí o mundo mais antigo da China, né, com todo esse conhecimento, e eles acabaram se desenvolvendo de forma muito separada do Ocidente, então isso deu um pouco daquele choque de cultura. A gente teve esse choque de cultura entre essas culturas muito diferentes e perceber que um lugar do mundo era muito desenvolvido e que a Europa não era só ela, né, a grande que sabia tudo, que tudo surgiu lá na Europa, somos o centro e tal. Não era bem assim, que tinha também uma parcela grande do mundo que tinha desenvolvido um monte de tecnologia, desenvolveu ciência e filosofia, as práticas espirituais, religiosas, então que tinha todo mundo ali, com muita gente envolvida, muita cultura, história envolvida, então isso deu muito choque de cultura, diferença da maneira de interpretar o que é os pensamentos de escolas filosóficas diferentes, diversas escolas filosóficas, né, chinesas, do taoísmo, que estuda aquele do Tao, né, então tem toda aquela vertente que vai para o estudo do Tao, do Yin, do Yang, a escola filosófica naturalista, tem outras escolas, aí tem confucionismo, tem um monte de coisa, né? Então tudo isso aí dá a volta na história do desenvolvimento de práticas mais voltadas para práticas orientais e até a parte indiana, então é bastante coisa. E aí daí, resumidão sobre um pouco desse contexto histórico, a gente vai ter, né, dentre esses recursos, a meditação aparecendo associada com essas práticas. Né? Então a gente vai ter a meditação como o que surgiu muito do Zen budismo. A gente escuta muito falar dessa palavra do Zen. O Zen é relacionado com o equilíbrio, com a tranquilidade, serenidade, que são virtudes relacionadas com as práticas meditativas. Mas nos seus princípios a meditação ela tem muito relação com a busca da iluminação, uma contemplação, uma busca da autoconsciência e também a busca da felicidade, da serenidade, né, da plenitude. A gente busca isso também na meditação e essas virtudes elas se tornam muito importantes para a saúde mental também, para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? Então, a gente tem, com o advento do Mindfulness, né, o desenvolvimento do Mindfulness e essa difusão, por ser uma meditação laica, que se desvincula da espiritualidade, ainda que ela só exista por conta desse vínculo que originalmente existiu de forma milenar com a espiritualidade, com os princípios relacionados com isso fica mais fácil das pessoas aceitarem a usar e a praticar. Então o Mindfulness ele acabou sendo mais bem aceito porque qualquer pessoa de qualquer religião ou que não tenha religião pode praticar sem se preocupar de estar praticando uma prática, realizando uma prática religiosa. Ele está praticando um recurso que está relacionado com práticas espirituais e religiosas, mas um recurso que pode ser feito de maneira independente também, né? E muito válido. Então, por isso que o Mindfulness ele se desenvolveu. E ele desenvolve aquela questão de atenção plena. Respirar. Vamos ter atenção à nossa respiração, ao momento de perceber os movimentos que o nosso corpo faz, ter atenção às nossas percepções, o que tem tudo a ver com a neurociência, né? A percepção dos sentidos. A gente ter consciência sobre os nossos sentidos, a percepção do nosso corpo. Então, todos esses entendimentos se correlacionam com as práticas meditativas. E isso é um pouquinho para entender o conceito, o contexto do que é meditação, do que é mindfulness. Então, a meditação ela é uma prática relacionada com a contemplação, com a busca por uma iluminação espiritual. Ela também está relacionada com
o mindfulness, que é uma atenção plena, uma atenção ao agora, a um momento, a um objeto, alguma coisa, e tudo isso tem relação com uma busca pela também felicidade, pelo bem-estar, pela qualidade de vida e por uma melhora associada com a saúde mental hoje em dia também. Então é isso, um pouquinho sobre meditação. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês acharam, vocês deixem aqui nos comentários, podem compartilhar. Se vocês quiserem perguntar, posso me disponibilizar para tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.